Olá, alunos! Vamos para mais uma semana da disciplina Práticas Experimentais. Semana 3 aí do nosso PET. Vamos falar aí sobre a disciplina de Física. Temos um tema para um experimento dessa semana, que é sobre Física. Vocês que, especialmente no primeiro ano, estudam em Física uma área que é a mecânica. Grande parte do primeiro ano do ensino médio a gente estuda mecânica e nós vamos estar fazendo aí um experimento sobre gravidade, que está bem relacionado à mecânica e, a um dos grandes caras aí, o pai da mecânica, que é o que vocês podem ver aí nessa foto, observar. Quem que foi esse cara? Esse cara aí que aparece na foto é Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade, da história da humanidade, um dos maiores físicos e o pai da mecânica. Newton, ele era um cientista, e ele era muito questionador. Newton se questionava sobre alguns fenômenos da natureza, sobre algumas coisas que aparentemente para a gente é natural. Coisas do dia a dia, fenômenos do dia a dia, como a gente vai ver, alguns questionamentos aparentemente simples dele, levou ele aí a descobrir a gravidade, e a postular aí a lei da gravitação universal. Quando a gente pensa em Newton ou vê suas imagens, geralmente a gente se relaciona lá com a maçã, Dizem, na verdade, não foi bem assim que aconteceu, mas as pessoas relacionam que Newton descobriu a gravidade quando ele estava sentado embaixo de uma árvore, uma maçã caiu na cabeça dele. Mas, na verdade, não é bem assim, não. Newton, ele já se questionava muito, como eu disse, sobre os fenômenos da natureza, sobre coisas aparentemente simples, coisas do dia a dia, mas ele se questionava, como, por exemplo, o que mantinha a lua suspensa no céu. É uma coisa assim natural, mas que ele se questionava, ele tinha um senso muito crítico. Ele não se conformava com explicações banais. E aí a gente vai ver um pouquinho como que Isaac Newton aí descobriu a gravidade numa época que a ciência ainda estava aí se desenvolvendo, Estava aí nos primórdios do método científico. Na verdade, foi mais ou menos depois que o modelo geocêntrico caiu, quando Galileu Galilei fazia seus estudos, e falava aí sobre o modelo que ele foi o primeiro a falar que a Terra não era o centro do universo, um dos primeiros a falar. Na verdade, ele foi o que comprovou, que a Terra não é o centro do universo, derrubando aí, o modelo geocêntrico. Galileu, e também Nicolau Copérnico. Na verdade, Nicolau Copérnico foi um cientista também, um astrônomo, que antes de Galileu já propôs o modelo heliocêntrico. O que seria o modelo heliocêntrico? É aquele modelo que a gente sabe que é o correto hoje, que o Sol é o centro do sistema solar, e não a Terra é o centro do sistema solar. Nicolau Copérnico, então, foi um dos primeiros, o primeiro a estudar e propor o modelo heliocêntrico, e depois Galileu comprovou. Newton viveu um pouco depois deles, e também gostava muito de estudar aí astronomia e a parte da mecânica aí, Tanto que as maiores leis, a base da mecânica, foi Newton quem postulou. Então, vamos ver um pouquinho, vamos falar sobre a gravidade. O que é a gravidade? Cientificamente, a gravidade é considerada uma das 4 forças fundamentais da natureza, em conjunto com o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte. Então, é uma das 4 forças da natureza. Na física moderna, mais ou menos aí depois de 4 séculos de quando Newton viveu, porque quando Newton viveu foi por volta de 1600, século 17, ele, claro, teve uma importância muito grande, para propor aí as bases da mecânica. Hoje em dia, com a física moderna,
a descrição mais precisa da gravidade, ela é dada pela teoria geral da relatividade, né, de Albert Einstein, que é a parte que estuda a física moderna, segundo a qual a gravidade seria aí, né, aí a teoria foi complementada, né, o conceito de gravidade foi complementado com a teoria de Einstein, segundo a qual a gravidade é uma consequência da curvatura do espaço-tempo, que regula o movimento de objetos inertes. Mas a clássica lei da gravitação universal que nós temos foi a que foi proposta lá por Newton no século XVII, né? E Newton postula que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos em interação e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, nós temos umas figuras aí ao lado. De um lado tem a fórmula, a equação, né, que Newton utilizou aí quando descobriu e postulou a lei da gravitação universal. E embaixo nós temos aí, né, uma figura aí diferente, que mostra aí algumas órbitas, né? Se vocês verem isso aí, são órbitas em torno da Terra. A figura também mostra o centro da Terra. E qual que é essa relação, né? O que nos mantém preso na Terra? E o que mantém os planetas orbitando o Sol, né? Então, vamos lá. Lei da gravitação universal. O conceito que Newton definiu, né, que é o que a gente usa, que a física usa na lei da gravitação universal, é: dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade. Então, é aquilo que a gente já tinha falado ali atrás um pouquinho, mas agora, né, aqui entre aspas, porque é o conceito definido da lei, é que a lei da gravitação universal, ela vem falar que os corpos se atraem com força, né, equivalente, proporcional às suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa eles e seus centros de gravidade. Nós vamos falar sobre centro de gravidade um pouquinho mais para frente, que é o que relaciona o experimento dessa semana. Essa descrição oferece uma aproximação precisa para a maioria das situações físicas, entre as quais os cálculos de trajetória espacial. Então, a lei da gravitação universal ela foi inicialmente muito utilizada na astronomia e para compreender, né, a maioria desses conceitos aí relacionados à astronomia, né, que também aí envolve a física, né? Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que caiam ao chão quando são soltos. Como a atração é mútua, né? Na verdade, quando a gente fala de atração gravitacional, nós estamos falando de dois objetos. Vamos pôr como, por exemplo, a Terra e a Lua, né? Então, a gente está falando sempre de dois objetos que se atraem, tem uma atração mútua, né? E o peso é uma força gravitacional, lembrando que existe diferença entre massa e peso. Massa é quantidade de matéria, peso não, né? O peso, a gente vai ver que tem até uma formulazinha para a gente achar. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? E massa é somente a quantidade de matéria, e peso é uma força gravitacional. Então, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que eles caiam, né? Lembra da maçã de Newton, quando são soltos, com atração mútua. A Terra também se move em direção aos objetos, mas apenas por uma ínfima fração. Gravitação, então, é a força de atração que existe entre todas as partículas com massa no universo. Então, está bem relacionada a essa parte de massa. A gente vai ver que, né, a fórmula utilizada aí para achar a gravidade, ela considera a massa de dois objetos, né? E a gravitação, então, ela é uma força aí de atração que existe em todas as partículas que contêm massa, né? Leva em consideração as duas massas dos dois objetos em questão.
A gravitação é responsável por prender os objetos à superfície de planetas, né? No caso, a Lua, que orbita a Terra. De acordo com as leis de Newton, do movimento de Newton, é a gravidade, né, a gravitação, que é responsável por manter os objetos em órbita em torno um dos outros. Exemplo disso é a Lua orbitando a Terra. E foi Isaac Newton quem a reconheceu. Newton, como eu já havia dito antes, vivia se questionando o que mantinha a Lua no céu, né, e tentava compreender o que estava por trás de algo aparentemente tão natural. Então tem uma fotinha aí de Isaac Newton pensando. Então ele se questionava. E esses questionamentos norteou a maioria das suas descobertas, né? Dos seus estudos. Aqui eu coloquei um mapa mental para a gente falar, para a gente rever aí, para vocês entenderem melhor a lei da gravitação universal proposta por Newton. E aí nesse mapa mental ele é dividido em quatro áreas aí. Primeiro ele fala o que é a gravidade, depois o conceito, quem foi Newton e qual que é a fórmula. Então vamos começar com o que é. Segundo Newton, a gravidade ela é explicada por quê? O Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Então, como a gente acabou de ver, a atração é mútua, né? Os planetas que estão orbitando o Sol é atraído pelo Sol. O Sol atrai os planetas. A Terra atrai a Lua, né? Porque a Lua orbita a Terra. E a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. O conceito, vamos ver o que está dizendo aí. A fim de entender o movimento planetário, Isaac Newton, renomado físico inglês, se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que eu já comentei com vocês, para basear seus estudos. Então, era aí mais ou menos um pouco depois aí, né, que Galileu Galilei estava aí comprovando o modelo heliocêntrico que já tinha sido proposto lá por volta de 1500 por Nicolau Copérnico, que foi o primeiro, né, a defender o modelo heliocêntrico, que é o Sol no centro do sistema solar, e não o modelo geocêntrico, né, que eles acreditavam até então. Analisando então o movimento dos planetas, né, Newton também gostava de observar o céu, as estrelas, tudo mais. Newton apresentou uma explicação na qual mostrava que esse movimento era baseado em uma atração entre os corpos, nesse caso, uma atração entre os planetas. Depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, os chamou de força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças são grandezas vetoriais, viu? A gente sabe que tem grandeza escalar, grandeza vetorial. Então, essas forças são de grandeza vetorial porque possuem módulo, direção e sentido. Como professor de física, vocês vão entender isso aí um pouco mais para frente. E aí tem uma fórmula, que aqui cortou um pouquinho, a gente vai ver ela novamente na próxima página, que mostra aí, né, F é a força, que é a intensidade da força gravitacional, G é um valor constante, né? É uma constante de gravitação universal que a gente usa, que a gente vai ver até que é um número em notação científica, minha gente. Atividade aí da semana passada. A constante gravitacional, ela é um valor em notação científica. Depois tem um M maior e um M menor. O que são esses M's? São as massas dos dois objetos em questão, né? Lembrando que a gravidade aí é a atração mútua entre dois objetos, vamos pôr, por exemplo, a Terra e a Lua. Então, considera a massa desses dois objetos ou dos objetos de estudo. No caso aí, poderia ser a massa da Terra, a massa da Lua. E D, a distância, elevada ao quadrado, a distância entre esses corpos, né? Entre esses objetos. Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades, né? Então, é uma força mútua. A força que mantém a Lua em órbita é o mesmo tipo da força que a Terra exerce sobre um corpo.
A partir daí, ele criou, então, a lei da gravitação universal, onde F é a força de atração gravitacional entre dois corpos, G, que eu acabei de falar, é a constante gravitacional, olha o valor, é aproximadamente, lembra que esse tiozinho aí em cima do igual significa um valor aproximado, né? É igual quando a gente fala do número π, lá em matemática, é um valor aproximado. E esse valor é o quê? Olha a notação científica aí com expoente negativo. É 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Né? E isso daí, esse N é de newtons, vezes metro por quadrado, dividido por quilos, né? Porque se trata de massa. Então, essa é a constante gravitacional. M grande e o M menor são as massas dos corpos e D a distância entre os centros de gravidade dos corpos. E para falar de gravidade, não tem como a gente deixar de falar de peso. Como eu já lembrei vocês e comentei, existe a diferença entre massa e peso, né? Massa é a quantidade de matéria, né? E o peso é uma força gravitacional, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Por exemplo, a gravidade, aqui na Terra nós temos um peso, né? Lembrando que o peso ele se dá em newtons, a unidade de medida é em newtons. N de newtons. Aqui na Terra o meu peso é 1, na Lua é outro, porque aqui a aceleração da gravidade é uma e na Lua será outra. Então, por exemplo, para mim calcular o meu peso aqui, seria P é igual à minha massa em quilos vezes a gravidade da Terra, que é aproximadamente, quanto que a gente usa nos exercícios de física? 9,8, aproximadamente. Ou tem problemas, estudos que utilizam 10, né? Que é um valor arredondado. Essa é a aceleração da gravidade na Terra. Se fosse para achar o meu peso na Lua, né, aí eu teria que colocar P igual a minha massa vezes a gravidade da Lua, que parece que é 1, alguma coisa. Vou confirmar e olho para vocês, então vai dar uma diferença. E aí, gente, o peso dos nossos corpos é a força com a qual somos atraídos pela Terra. Essa força de atração mútua, ou seja, se somos atraídos pela Terra, também a atraímos. Todavia, como a massa do planeta é muito superior à dos corpos sobre ela, né, que é a nossa massa, né, então essa interação é imperceptível, porque a massa da Terra é extremamente maior, superior do que a nossa, né, então essa interação é imperceptível. Não dá para perceber que estamos atraindo a Terra, assim como ela nos atrai, mas existe essa interação. O valor do peso de um corpo depende da aceleração da gravidade ao qual está submetido, que eu acabei de falar. Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8. Na Lua é outra. De acordo com a segunda lei de Newton, a outra lei de Newton aí, ó, o cara da física, que vocês vão ver falar muito. O peso pode ser definido como produto da massa do corpo pela gravidade. Olha a formulazinha aí do lado. O peso, né, ele é uma força vertical porque lembra dessa setinha aí, ó, para baixo, ele atrai os corpos, né, para baixo. Por isso, né, quanto mais pesado, quanto mais pesado, cai. Lembra da maçã. Então, a gente dá, o peso se dá por essa equação, que é a massa vezes a gravidade. Então, é uma força vertical aí, vocês ainda vão ver mais sobre isso. Aí já vem outra lei de Newton. Segundo a terceira lei de Newton, quaisquer dois objetos exercem uma atração gravitacional um sobre o outro, de igual valor e sentido oposto. Pouco se sabia sobre a gravitação até o século XVII, que foi em 1600, pois acreditava-se, gente, que as leis que governavam os céus eram diferentes da Terra. É um senso comum, né? Conhecimento que parte aí do conhecimento sem haver comprovação científica, que a gente chama de senso comum. Mas aí Newton, né, mudou essa trajetória da ciência e da física. Mais tarde ainda, no século passado, com os estudos de Einstein, o conceito da gravidade foi aperfeiçoado e, segundo essa teoria, o espaço e o tempo são curvados pela presença de um corpo muito massivo e isso gera a atração que denominamos de gravidade. Aí a teoria de Einstein já é outra teoria que nós não vamos falar sobre, mas é só para vocês verem aí que o conceito de gravidade foi aperfeiçoado. A gente tem a imagem aí da órbita, né, da Lua, ao redor da Terra. E Newton explica, a maçã caindo na cabeça de Newton aí.
Todos os objetos no universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelo centro dos dois objetos, e que é proporcional ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da separação da distância, né, entre dois objetos. O experimento da semana, para contextualizar, é esse experimento que vocês vão ter que equilibrar 2 garfos em um palito na extremidade de um copo. Você pode usar qualquer copo, o palito pode ser de dente ou de fósforo, né? Tem gente que usa um garfo e uma colher, mas é interessante usar 2 garfos. E aí, minha gente, o que será que vai manter esses garfos equilibrados aí? Hein? Eles estão apoiados aí. Vamos lembrar, vamos prestar atenção nessa parte. Eles estão apoiados por um palito, né? E se encaixaram ali 2 garfos. O que será que estão mantendo eles aí em equilíbrio, né? Nesse caso, uma situação que a gente chama de equilíbrio estático, que é o equilíbrio dos corpos em repouso, que é o caso dos garfos aí sobre o copo. Então, para entender esse experimento, eu te convido a pesquisar um pouquinho sobre o que seria o centro de gravidade. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas você também pode estar pesquisando aí o que a gente chama de centro de gravidade. Centro de gravidade, gente, é o ponto do corpo, né? Vamos considerar aí os garfos, é o ponto do corpo ou fora dele, que se o corpo for apoiado neste ponto e solto do repouso, ele permanecerá em equilíbrio. Então, ele é um ponto específico do corpo, né? Que se ele for apoiado justamente nesse ponto, nesse centro, que a gente chama centro de gravidade, mesmo que solto do repouso, vai permanecer os garfos vão permanecer em equilíbrio. Em outras palavras, o que é o centro de gravidade? É o ponto onde se localiza todo o peso do corpo. Se você for pesquisar, e também pode ver com seu professor de física, e na internet tem muita coisa, o centro de gravidade vai ser o ponto ali do corpo, do objeto, dos garfos, onde vai se concentrar a maior parte da massa daquele corpo, né? Lembrando aí que massa não é a mesma coisa que peso, né? Mas tem a relação com o peso, porque o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, é o ponto onde se localiza a maior parte da massa, né? É o ponto de aplicação da força peso. Esse é o centro de gravidade, onde se concentra a maior parte da massa do corpo e que a gente entende aí que é onde se localiza, né, a maior quantidade de massa e é onde se localiza o peso, a aplicação da força peso. Esse é o experimento que vocês são convidados a realizar, são com materiais acessíveis que a gente tem em casa. Vou estar colocando alguns links complementares, não deixem de fazer, pode usar o palito de dente ou o palito de fósforo. Esse experimento foi aí para relacionar um tema de física que vocês estudam no primeiro ano, que é a gravitação universal, os conceitos relacionados à gravidade, as leis de Newton, que vocês ainda vão continuar vendo falar ao longo do ensino médio, né? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. O material dessa semana vai ficar disponível para vocês, tá? Quem quiser também, o mapa mental vai estar no material, que o que é a gravitação universal. E vamos que vamos, minha gente. Vamos finalizar aí com essa imagem que iniciou o nosso slide, nossa apresentação da nossa aula, que é o Newton aí que contribuiu para vários ramos da física, inclusive para um ramo aí que vocês vão ver no segundo ano também. E talvez até no primeiro ano já veja alguma coisa sobre, porque é o estudo da luz, que é a óptica geométrica. Vocês veem aí na mão dele um prisma, né? Saindo vários feixes de luz aí coloridas. Nós vamos fazer um experimento sobre esse ainda nesse PET também, sobre a dispersão da luz branca, né? Que é decomposta em várias cores. E boa semana a todos. Não deixe de fazer o experimento e responder as perguntas do PET. Grande abraço.